Que mostrou você em segundo, uma certa vantagem do Vanderlei. Isso deu uma balançada na sua campanha? Você está bem focando também nesse viés social, né? Tocantins, de fato, está precisando dessas políticas. Da onde vem o dinheiro? Você considera que o Vanderlei não é curraleiro? Com quem você comeria ou não chamaria? De frente com Maju. Ex-deputado, ex-prefeito da segunda maior cidade do Tocantins, a capital do boi gordo, Araguaína, candidato do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Quem está de frente comigo hoje é ele, Ronaldo Dimas. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, você, Maju? Um grande abraço a todos os internautas e ouvintes, sua grande audiência, né? Obrigada, sempre com o chapéuzinho do lado, né? Calvície faz com que a gente Você sempre usar, usou chapéu ou foi um adereço usado também para criar uma identificação sua, assim? Não é um adereço. De fato, a falta de cabelo no sol que a gente tem, você tem que criar uma proteção, né? Entendi. Então, e a profissão, engenheiro, muito na rua, e andando, é o meu jeito. E eu falei, tem que começar a utilizar uma proteção, que senão vai dar problema mais pra frente. E acabou que virou também, mas instrumento de marketing aí. É mais ou menos, né? Porque é o que eu uso, então as pessoas passam a identificar e é um chapéu legal, aí o pessoal gosta. Bacana. Dimas, essa semana, nessa campanha tão gelada e tão fria que estamos vivendo, teve a divulgação da primeira pesquisa do ex-Ibope, atual IPEC, que mostrou você em segundo, uma certa vantagem do Vanderlei. Isso deu uma balançada na sua campanha? Não, pelo contrário. Até porque se for acreditar em todas as pesquisas que saem, a gente só fica olhando pesquisa. Não estou desmerecendo nem desacreditando nada. A gente tem as nossas pesquisas, os números são diferentes. Nós estamos tocando e acho que a campanha de fato... tenho convicção. A campanha de fato só começa agora. Inclusive hoje, que é sexta-feira, né? Com horário eleitoral gratuito. Ainda é muito visto pelas pessoas, muito. E aí, na sequência, eu acho que daqui uns 10 dias as pessoas vão interagir mais e ela vai pegar fogo nos últimos 20 dias. Sim. Então, eu acredito muito que é agora que as pessoas vão começar. Ainda sou muito desconhecido. Às vezes as pessoas já ouviram falar, mas não viram o que a gente realizou, não tem conhecimento aprofundado das nossas propostas. Então, como que isso vai chegar no eleitor? Só através de mídias sociais? Não. Da discussão. E a discussão começa quando exatamente a televisão e o rádio chegam com a propaganda eleitoral nelas. Aí elas vão procurar saber mais e aí as mídias sociais acabam também tendo uma influência maior. E eu tenho convicção de que uma boa análise do eleitor, uma comparação, vai fazer com que ele escolha a gente. Eu tenho convicção disso. Nós temos, digo para você, o melhor histórico de realizações. Não tem nenhum outro candidato. Eu não estou me gabando disso, não. É a verdade. Pode procurar e analisar. Não tem nenhum outro candidato que tenha o histórico de realizações que a gente tem. Nem o histórico de passagens por cargos relevantes. Federação das Indústrias, SESI, SENAI, a gente tem um trabalho grandioso que foi realizado naquela época, na área cultural, de elevação de escolaridade, de qualificação profissional, abrindo a instituição para todo o Tocantins, não somente nas grandes cidades. Depois disso, deputado federal, fui candidato a vice-governador do Siqueira, aí CDHU em São Paulo, que é a maior companhia de habitação da América Latina, pública, que é convite do Serra, secretário de Estado, prefeito da cidade, a revolução que a gente fez em Araguaína, um trabalho sério, determinado, com muitas mãos nos ajudando, transformou a cidade da buracaína para o que é hoje, em referência em gestão e as realizações grandes que a gente tem também. E aliado a isso, um projeto para transformarmos também a realidade do Tocantins. Então, eu tenho convicção que as pessoas vão começar
a discutir e analisar e vão fazer a opção por aquilo que elas acreditam. Os governistas começaram a lançar, principalmente nas redes sociais, Dimas, uma narrativa baseada nessa mesma pesquisa de que o Wanderlei pode vencer no primeiro turno, pode não ter segundo turno. Na sua visão como candidato, é clara essa realidade de que haverá um segundo turno? É claro para mim que nós vamos ganhar no primeiro turno. Nós vamos ganhar no primeiro turno, porque o tocantinense não é besta mais não. Está cansado dessa novela de governos que não terminam, de tampão que entra e vira o mágico e quer mudança. Essa realidade, entre aspas, momentânea, de pesquisas feitas, sabe-se lá de que forma, que eu não quero entrar muito no mérito, pode até, eventualmente, mostrar uma realidade momentânea, mas a realidade que a gente vai ver nas urnas é outra. Você pode ter certeza absoluta disso. Entendi. Fim do asfalto São Rizal, volta do cheque moradia, auxílio Tocantins, são algumas das suas propostas aí. Você tá bem focando também nesse viés social, né? Tocantins, de fato, está precisando dessas políticas. Da onde vem o dinheiro? Da onde vai vir esse dinheiro? O orçamento do governo do estado é um orçamento de 12 bilhões de reais ano, hoje. Vai aumentar um pouquinho o ano que vem. Nós vamos fazer uma grande adequação a esse orçamento, determinando os pontos principais dele, aqueles que a gente quer implementar no nosso governo. E vai ser assim. O que a gente vê hoje é um governo que não tem planejamento nenhum, não sabe onde quer chegar e fica fazendo uma política exclusivamente eleitoreira nesse momento. É uma realidade diferente. O que a gente propõe é um planejamento de curto prazo, no caso esse auxílio para tirar do momento de dificuldade as famílias que estão com grande vulnerabilidade, É um complemento ao Auxílio Brasil. Então eu quero, e claro, que esse recurso possa ser aplicado diretamente no comércio local, com um cartãozinho, para adquirir inclusive medicamentos, então não somente alimentação, mas alimentos e medicamentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que implementar uma outra política social junto com ele. Esse projeto ele faz parte de um programa mais amplo, porque à medida que eu tenho quem está nessa condição de vulnerabilidade, certamente eu tenho que desenvolver com eles outras ações. De quê? De elevação de escolaridade, de buscar a casa própria para ele, de fazer com que haja qualificação profissional para essa família, para que ela não continue nessa condição de sempre estar necessitando do auxílio governamental. Então, ele vai ser importante para a gente ter um cadastro nosso das famílias mais vulneráveis, para que a gente possa ter uma atuação muito forte, quebrando essa necessidade recorrente. Dimas, na sua avaliação, qual o maior problema do estado do Tocantins hoje? Nós temos como obrigação governamental, no caso de estado, 4 itens que são os principais: educação, saúde, segurança e transportes. Eu tenho chamado a atenção da população de uma forma geral para que analisem esses 4 pontos. A saúde, nós temos uma rede grandiosa hospitalar, de hospitais de pequeno porte, de hospitais regionais e os hospitais de alta complexidade, que são Gurupi, Araguaína e Palmas. O que ocorre? Essa rede, se você for ver, olha, é imensa. Você tem hospitais do Sudeste, por exemplo, você tem Arraias, você tem Taguatinga, você tem Natividade, tem Dianópolis, tem outras unidades ainda. Assim, se for falar, são inúmeras. Só que o que ocorre? Essas unidades não têm cumprido o seu papel. Algumas que são de responsabilidade dos municípios, porque o governo do estado chega ao cúmulo de fazer convênios para enviar R$7 mil por mês para aquela unidade hospitalar, que não paga sequer um médico. Então, aí o doente chega lá, não é atendido, vai para o de referência,
Aí chega no de referência, por exemplo, de Anópolis para a região sudeste, faltando médicos, faltando insumos, entra numa ambulância para vir para Palmas, chega aqui, está lotado. Então, o que é necessário fazer? É necessário fazer com que essa rede funcione. Essa é a meta número 1 nossa. E eu tenho convicção de que nós, em 1 ano, vamos fazer o pleno funcionamento desta rede. E digo baseado em experiência. Nós fizemos em Araguaína, tiramos a rede municipal, que também envolve um hospital, que é referência para toda a região norte do Tocantins, sul do Pará, sul do Maranhão, na pediatria, que é o Hospital Municipal Eduardo Medrado, e era um hospital caótico, né? Bem cuidado, mas sem atendimento adequado. Certo. Hoje não, hoje tem CTI com 15 leitos de UTI, salas de estabilização, o centro cirúrgico de excelência, fazendo cirurgias cardíacas pediátricas, começando um trabalho de oncologia infantil. Então, é algo diferente demais do que era antes. E, além disso, Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, o único do Tocantins, público. Uma clínica especializada para o tratamento de autismo, a única do Tocantins, uma das poucas do Brasil. Sim. Um centro de especialidades em reabilitação, que é o Mini-Sara. Trabalha não só mobilidade, uma fábrica de próteses, mas audição, visão, AVC, uma série de outros serviços, uma parceria de gestão, inclusive que trouxemos para dentro o Hospital de Amor, que é quem cuida disso. E ainda fizemos na pandemia um hospital, né, fixo, não aqueles desmontáveis. Falei, não, vou jogar dinheiro fora. Está lá, foram 20 leitos de UTI, 40 leitos clínicos, que agora foi transformado na UPA infantil. É o único legado da pandemia no estado. Não tem nenhum outro. É o único legado. Então, se o município faz, por que o estado não faz? Faz, né? Então, esse ponto, saúde, aí vem a pergunta, no estado está funcionando bem? Né? Se a gente passa para a educação ela saiu há 15 anos atrás do 5º lugar nacional, e é bom que as pessoas saibam, porque a obrigação constitucional do estado é ensino médio. E eu estou falando aqui de ensino médio, né? O ensino médio saiu do 5º para penúltimo lugar hoje. Do 5º para penúltimo. As pessoas, os jovens nossos, estão recebendo o que do estado de educação, então? Né? Fruto de gestões equivocadas, falta de continuidade de trabalho, falta de valorização profissional, né? Falta de qualificação até, né, dos próprios professores, que acabam ficando desmotivados, né? E o aluno também. Então, o que a gente precisa de fazer para mudar essa realidade? Fazer com que o aluno se interesse, mas ao mesmo tempo também valorizar os profissionais da área. E isso nós vamos fazer. Quero trazer para dentro de todas as unidades de ensino médio, qualificação profissional, cursos de curta, média e, às vezes, longa duração, nos 3 anos. E isso é totalmente possível. E a gente tem instituições sobrando para fazermos isso em parceria. Eu não quero criar novas situações, não. Eu quero fazer as grandes parcerias com o Senai, com o Senac, com o Senar, IFTO, o FT, tem o FNT no norte, o Unitins para todos os lados, o NIRG, trazer essas instituições para dentro, né? Para aí sim a gente ter no jovem, ter o jovem com uma visão de que ali ele vai aprender algo que vai lhe dar oportunidade de trabalho. Porque o jovem quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, quer ir no cinema com a namorada, né? Quer comprar uma motoca, quer ter um sonho de consumo, que é um iPhone, né? E a escola hoje propicia isso. Né? Então, veja a situação desse segundo ponto. Entendi. De 5º para penúltimo, né? Se a gente vai para transportes, 4.000 quilômetros de rodovias precisando de recuperação plena. Tem as estradas nossas que
6.500 quilômetros de rodovias asfaltadas. Olha, desses 6.500, 4.000 precisando de recuperação. E aí, por isso estou falando, fim de asfalto Sorrisal, né? Não dá para ficar jogando fora. E isso vai ter um custo de 1 bilhão e 500 milhões de reais, ou mais um pouquinho, para poder fazer essa recuperação. Tem diversas estradas que o Estado não se preocupou em manter, que estão voltando a ser estradas de terra. Agora estão chegando lá e tirando aquele resto de capa para ficar mais fácil, porque é tanto buraco que é melhor voltar a ser de terra. Entendi. Quer dizer, regressão do mesmo jeito. E o último ponto que eu falei para você, dos 4, que são os básicos, né? Os básicos. Sim. Segurança. Aqui em Palmas mesmo. Está uma crise monstruosa. Assassinatos aumentaram mais de 100%, né? E a maioria jovens. Mas não é diferente a insegurança no restante do estado. Nós estamos com praticamente a metade das cidades tocantinenses que não tem uma base policial, que não tem um policial sequer. É um grupo, 2 policiais, às vezes 3, dividindo 5, 6 cidades. Como que pode isso, né? Nós regredimos no tempo do mesmo jeito. Para você ter ideia, quando foi criado o Tocantins, os contingentes que tinham nos batalhões de Gurupi e Araguaína hoje são menores do que quando era Goiás. Poxa, é esse o Estado? Se esse governo que está aí não dá conta desses 4 pontos que são fundamentais, vai dar conta de quê? Né? Qual é o objetivo desse governo? Né? Então é uma situação que a população tem que pensar, e esses são os fundamentos básicos de qualquer gestão. E ao mesmo tempo que você tem questionado aí qual que é a desse governo, a campanha do Vanderlei tem trabalhado muito esse conceito do curraleiro, que ele é da terra. A sua campanha tem rebatido. Você considera que o Vanderlei não é curraleiro? Seu vice diz que não. Curraleiro é o quê? O dono do curral, do curral eleitoral? Porque eu fico vendo assim, ou é aquele não é o nativo, o caipirão, né? A população está interessada se o cara cuida do curral ou vai cuidar dele. Eu não vejo isso como um princípio, eu vejo que eles estão atacando aqueles que não nasceram aqui no estado. Eu nasci em Minas Gerais, mas eu participei e briguei pela criação do Tocantins. Eu tenho dito, então além de mineiro, eu sou tocantinense. Se eu lutei para criar esse estado, cheguei aqui quando era Araguaína, Goiás, né? Lutamos, brigamos, e o Tocantins foi criado, inclusive, com a minha vontade e determinação. Eu sou tocantinense, né? E todos aqueles que aqui chegaram e chegam ainda, Tocantins é um estado muito receptivo. Todo o estado, todo lugar que você vai, as pessoas são muito abertas e recebem todo mundo muito bem. Nós somos um estado em franco crescimento, né? Eu digo para você, por exemplo, né? O Amasta é curraleiro? Provavelmente, né? Também é um tocantinense. Qual que é a diferença do Amasta para mim, por exemplo, ou para alguém que nasceu aqui? É só que ele nasceu um pouco mais longe, mas optou por vir para cá e é um outro tocantinense, assim como eu, e assim como milhares que vieram dos mais diversos locais. Você veio de onde, né? A Bahia. Então, né? Acho que isso não faz não faz uma diferença na avaliação do eleitorado. É assim acho que eu já vi esse filme, sabe? Tentar vender uma imagem simples, de humilde e tudo e tal, e na verdade por trás está revestido de outra coisa. É o famoso lobo na pele de cordeiro. Então, essa é a realidade. Mas, Dimas, desde a pré-campanha, eu tenho muito diálogo com vários líderes municipais, vereadores, prefeitos, e muitos sempre falavam assim, às vezes eu não conheço muito o Dimas, eu não tenho muita proximidade com o Dimas, ele era prefeito de Araguaína. Você acha que muitas vezes alguns prefeitos, principalmente os prefeitos, acham você um candidato muito mais técnico do que político?
Eu acho que a população é que tem que analisar o que ela quer. Se quer uma pessoa só política para fazer o que vem acontecendo ou o que não vem acontecendo, Sim. né? Ou se quer alguém que tenha resultado. E tem muita gente na política que não gosta de quem trabalha efetivamente, gosta das benesses, né? Aí sim, e é isso que nós vamos mudar. E tem muitos políticos que sabem disso, que a gente, sendo governador, a coisa vai mudar e vai mudar mesmo. Eu não vim para brincar, não estou brincando com fazer política. Eu quero é que esses benefícios, o povo é que tem que ser beneficiado. Não é a classe política para ser beneficiada. E hoje o que a gente vê é benefícios políticos, pessoais, para a maioria dos que são mandatários. E isso a gente vai mudar. Só vê benefício chegando para a população, entre aspas, agora nesse momento da eleição, para mais uma vez tentar enganar o povo, mostrando coisas que não vão existir a partir do primeiro dia do ano que vem. Por quê? Porque não tem governo nenhum que consegue permanecer com uma escola abarrotada de gente, com um hospital soltando funcionários em escalas que inexistentes, porque não tem nem lugar para ir, simplesmente contratando cabos eleitorais travestidos ou sendo como servidores públicos. E as pessoas que estão lá, eles mesmos, observam isso. Como é que não observa? Sabe que isso vai ocorrer, mas às vezes a dificuldade faz com que essa pessoa seja Entendi. Né? Eu não vou pegar esse benefíciozinho. Pelo menos uma vez a cada 4 anos vai aparecer alguma coisa que vai me beneficiar, e não é essa a minha visão, né? A minha visão é de que o poder público, ele é o grande indutor do desenvolvimento, é o grande indutor. O investimento público bem feito traz a iniciativa privada. A iniciativa privada investe na sequência. E isso, quando acontece, a iniciativa privada é que cria o emprego, cria a renda para a população e cria também, gera também tributos. Então você cria um círculo virtuoso onde todo mundo, de fato, vai ser beneficiado. Porque o poder público com mais tributos, ele vai ter mais investimentos ainda. Essa foi a tônica da nossa gestão em Araguaína. Né? A cidade tinha um orçamento de 230 milhões de reais anuais e uma população de 155 mil habitantes. Quando nós entregamos para o Wagner, o orçamento foi para 800 milhões de reais, cresceu mais de 3 vezes, né? E a população cresceu 30 mil habitantes, saiu de 155 para 185 mil habitantes. Ou seja, olha o tanto que cresceu o orçamento. Por quê? Porque houve, de fato, o investimento da iniciativa privada, houve geração de emprego e renda. E o que mostra mais isso é que, naquele momento, nós tivemos uma redução. Lá no início eram 12 mil pessoas em extrema pobreza, precisando de receber Bolsa Família. Quando nós saímos, eram 8 mil. Aumentou 30 mil a população e reduziu em 4 mil o número de pessoas em extrema necessidade. Resultado, olha, o tanto de empregos que foram gerados. Né? Ou seja, a população, e hoje você vai, emprego qualificado, lá em Araguaína, são 2 meses para ser preenchidos. Então, de fato, houve uma mudança de paradigmas ali e isso beneficiou demais a toda a população. E eu quero e tenho convicção que isso é possível fazer em todo o Tocantins. Certo. A próxima pergunta é, você gosta de Xambari? Eu gosto de Xambari. Eu sei que você tem um acampamento famoso aí, lá em Araguá, qual é o nome da cidade? Araguanã, e lá parece que tem uns xambarizinhos por ali e tal. E agora eu quero saber com quem você comeria ou não o Xambari. Vamos lá, Silvio, vamos ver. Mauro Carlesse, candidato ao Senado, vai no Xambari com Carlesse? O ex-governador Carlesse, eu não tenho problema pessoal com ninguém, nem com ele.
A gestão dele, para mim, teve diversos pontos falhos, mas em relação a bater papo e conversar sobre assuntos diversos, sem problema. Então vai em Xambari, então. Vai, para um bate-papo, ele é agradável, uma pessoa agradável para um bate-papo, né? Agora, politicamente, falando em gestão, não é a mesma avaliação que eu tenho. Ele esteve por aqui e falou que comeria um também, Xambari com você também. Xambari. Quem mais, Silvio? Vamos ver? Também candidato ao Senado, a Thaís Oliveira. Vai em Xambari? A Thaís é uma pessoa que eu respeito, um grande empresário, foi um bom senador, está na luta agora para retornar ao Senado, desejo a ele boa sorte. Não só comeria, como várias vezes a gente se encontra e come alguma coisa junto. Vocês chegaram a ensaiar e conversar muito sobre a composição para o Senado. Por que não deu certo? Olha, eu diria para você que essa história dessa eleição está muito estranha. E no último momento, ou nos fechamentos, nós avaliamos que parte dos nossos aliados políticos apoiam a Kátia, aí um outro pedaço também o Ataídes, aí outros, até com a Dorinha, que fez outra opção, mas acabou. Ontem mesmo eu tive uma região que permaneceram com a Dorinha. Então virou uma salada completa. E aí a gente falou, se a gente pegar exclusivamente um senador, isso pode ser até prejudicial para a campanha. E aí optamos por deixar a coisa livre. Fiz depois disso uma aliança com o Amasta em Palmas e Araguaína, e a gente está tentando construir alguns locais, levando ele também. Eu considero hoje, no quadro que formou, o Amasta o melhor candidato. Eu acredito que sim, é uma união pelo Tocantins que a gente está fazendo. E ele mesmo coloca o melhor prefeito da história de Palmas com o de Araguaína e tudo e tal. Isso vai ser muito bom para o Tocantins e a gente pensa isso mesmo. Acho que essa aliança vai dar bons frutos para o nosso tocantinense. Bacana, muito claro esse posicionamento. Candidata ao Senado, professora Dorinha, quase que foi na sua chapa também, né? Vai em Xambari? Olha, eu não tenho nada contra ela também. Gosto da Dorinha enquanto deputada defensora da educação, né? Eu acho que a gente vai comer alguns chambaris junto, embora eu a respeite muito, acho que ela perdeu a oportunidade de ser senadora. Por que não deu certo essa aliança entre vocês? Porque não tinha que dar. Tem coisas que só Deus é que mostra o caminho. Não deu porque não tinha que dar. Entendi. Candidato ao Senado, Kátia Abreu, vai em Xambari? Você já deve ter comido em algum momento Xambari juntos, né? A Kátia já me ajudou muito, inclusive na gestão lá em Araguaína, levou vários recursos, boas obras lá, tem um carimbo dela também, né? A nova feirinha, o centro, esse que eu falei o Centro de Especialidades em Reabilitação. Então ela nos ajudou bastante na gestão. Gosto da Kátia, é uma senadora eficiente, eficaz, é uma boa senadora. Beleza, quem mais, Silvio? Atual vice do Vanderlei, Laurez Moreira, vai em Xambari? Laurez é um cara difícil, viu? Mas foi um bom prefeito, né? É um difícil no sentido de, digo para você, cumprimento das coisas. Podia ser mais firme na palavra ele, mas eu gosto dele. Vai em Xambarizinho, dá para comer Xambari. Vamos lá, quem mais? Seu adversário, Irajá, vai em Xambari? O Irajá está devendo muito pra gente, né? Também uma pessoa, um senador que tem feito um trabalho razoável, eu diria para você, razoável, né? Agora tem que respeitar, não vou absolutamente negar um Xambari para ele, não.
A vou te falar entrada. uma coisa, negar uma conversa e um bate-papo é difícil você, só se o cara for um craque, Tem né? alguns chambares que são indigestos, você acha que concorda comigo, né? Que a gente Mas às vezes dispensa, até o indigesto você tem que tolerar eventualmente. E aqui passaram muitos e teve gente que ficou até com, disse que não ia comer o chamari com a pessoa, foi com medo da pessoa botar veneno no chamari. Beijo, Aconteceu Maria. isso aqui, né? Enfim. E, na sua opinião, qual que é o efeito que o Irajá vem causando nessa disputa ao governo? Essa candidatura relâmpago, surpresa dele aí, de uma forma meio atropelada? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho estranho demais, né? Porque, sinceramente, a própria população, como é que vai entender o partido dele nem coligar com o partido da mãe? Muito estranho isso, né? De última hora, o Osíris era o candidato, primeiro o candidato era o governador, o atual, o Tampão, depois era o Osíris, aí depois é ele, e a mãe que podia ter o tempo de televisão do outro. Estranho, é uma candidatura a ser verificada e a ser analisada pela população. Vamos lá, Silvio, mais um. Seu adversário aí, Vanderlei Barbosa, vai no Xambari ou vai dispensar? Agora, nesse momento, não daria para comer um Xambari, mas depois eu vou convidá-lo lá para o Palácio para ele comer um Xambari conosco. Tá certo. Vamos ver quem mais, Silvio. Paulo Mourão também é candidato a governo pelo PT. Vai em Xambari? O Paulo, eu conheço há muito tempo, respeito ele, ajudei ele quando foi prefeito lá em Porto Nacional, mandei recursos de emendas nossas, eu era deputado federal, foi um parceiro quando eu era presidente da Federação das Indústrias, ele era do PSDB, né, nessa época, e é uma pessoa que eu fico muito à vontade de comer um Xambari com ele, embora, né, com partidos totalmente diferentes, mas é uma pessoa que eu respeito. E os dois principais palanques nacionais, aqui o do PT e o do PL, né? Então aí, enfim, ex-presidente Lula, candidato do PT, vai um Xambarizinho aí? O Lula, eu fui deputado federal, ele era o presidente da República. Nessa mesma época, embora de oposição, sempre de oposição, era PSDB, né, nós conseguimos trazer e realizar muitas coisas no Tocantins. Então, acredito que foi um bom presidente, mas já passou o tempo dele, né? Eu acho que as pessoas têm que ter tempo seu na vida. E não vejo ele com um pique mais de presidência da República. As pessoas têm que estar com vontade, estar com garra, estar com determinação. E ele podia estar do lado do Fernando Henrique, sendo conselheiro, né, tal, Fernando Henrique, Sarney, ele está nessa turma já para mim. Mas com satisfação comeria um Xambari com ele, tirando essa situação de voto aí, já é outra linha. Vamos ver, esse presidente Jair Bolsonaro vai em Xambari para tratar dos assuntos Esse Tocantins. é o cara mais atacado da história da República, né? Eu fui deputado federal junto com o Bolsonaro e ele era um camarada onde já vinha com a força dele, a determinação dele, essa defesa de princípios claros de direita e insistiu até que deu certo. E ele tem razão quando fala que precisa de muitas mudanças ainda no Brasil. A gente tem que reconhecer o trabalho que ele tem realizado e mais do que isso. Você chega num momento como esse, a nível nacional, a nível mundial, onde você faz as análises do que vem acontecendo nos mais diversos países e vê que o Brasil tem sido uma referência no pós-pandemia. E então a gente chega à conclusão que as brigas dele, de fato, tinham um motivo claro e real. Eu também, lá em Araguaína, não deixei a economia parar. Não deixei. Então, e Araguaína sofreu muito pouco com a pandemia. Nós perdemos muitas vidas. Sim, isso não tem preço que pague isso, né? Mas hoje a cidade se recuperou muito rapidamente e o sofrimento foi menor.
diferente de muitas outras que tiveram fechamentos e tudo, nada acontece, quebradeiras, né? E demoraram um pouco mais, estão demorando um pouco mais para recuperar. Mas, como um todo, no Brasil, o Brasil tem se mostrado muito melhor do que praticamente todos os outros, os demais países. E é fruto de uma política implementada por ele. E eu acho que, e se depender de mim, vai ser o próximo também presidente da República. Ele vai vir aí reforçar a sua campanha, na agenda de campanha? Aqui? Eu acredito que sim, espero que sim. A gente tem que compreender, né, Maju, que o Tocantins tem 1 milhão de eleitores, um pouco mais de 1 milhão de eleitores. E uma agenda corrida dessa, se passar aqui é meio assim, oi e tchau, né? Então, vamos ver como é que a gente programa isso. Tem uma programação lá para a região do Bico com ele, vamos ver se vai dar tudo certo. Certo. Você é o palanque oficial do PL, do Bolsonaro aqui, né, para o candidato ao governo, mas você acha que tem muitos grupos aí querendo pegar uma caroninha aí no Bolsonaro? Tem muitos grupos que são aqueles, né? Opa, se o PT subir, eu tô com o PT. Se o PL subir, eu tô com o PL. Ah, não, se for o Ciro, eu tô com o Ciro. Eu vejo muito isso acontecer. Nosso palanque é Bolsonaro. Tá claro, né? Tem uma figura que eu não coloquei no Xambari, porque, inclusive, já vi vocês comendo Xambari várias vezes, que é uma peça importante, fundamental para a sua campanha, o senador Eduardo Gomes. Qual que é o papel que ele está fazendo aí nessa sua empreitada rumo ao governo? O Eduardo é melhor comer feijoada, né? Que a feijoada dele é famosa e boa, muito boa mesmo. O Eduardo está sendo um grande articulador junto a toda a classe política, né? Mas a gente tem nele também um papel muito importante nessa ligação com o PL nacional, com o próprio presidente da República e com o eleitor. Então, hoje mesmo a gente está indo lá em Paraíso daqui a pouco, lá com o Celcinho. Tem alguns eventos, Miracema, depois Colinas. O Eduardo é um amigo e na luta junto conosco para virarmos essa página na história do Tocantins e começarmos uma outra nova. Bacana. Dimas, uma última pergunta. Você é o vice ao Freire Júnior, deputado. Vejo que na sua campanha tem uma figura também que tem chamado muita atenção, que é a da Vânia, sua esposa. Dá para ver que ela está sempre do seu lado e tal. Mas eu quero saber de você, eu estava olhando seu plano de governo, também não vi. O que você pensa de políticas para as mulheres? Olha, você veja bem, aquilo que a gente falou em relação à educação, à qualificação profissional, né? O que a gente tem falado, que começou, posso falar da habitação também, essas políticas sociais de resgate, elas sempre têm que estar mais calcadas na mulher, porque querendo ou não, gostando ou não, às vezes o homem faz alguma besteira que não deve, né? Um papel de chefe de família. E a mulher não, ela é mais firme, mais compenetrada na relação familiar. Então, sempre as políticas sociais vão estar mais focadas nas mulheres. Então, esse é o objetivo. E vai estar muito junto com a Vânia. A Vânia tem, de fato, mostrado que não vai ser uma figurante, e não vai ser mesmo, e ela, nessas políticas sociais, políticas de idosos também, que é importante a gente pensar, as políticas para as mulheres, né? E as políticas sociais como um todo, ela vai estar muito à frente, inclusive na parte habitacional. Quero beneficiar pelo menos 30 mil famílias, a gente está falando aí algo em torno de 120 mil pessoas, seja com casa própria, com cheque moradia, com um programa de empreendimento imobiliário que a gente quer fazer para as classes mais favorecidas, vamos dizer assim, mas que não tem condições de sair do aluguel, porque às vezes a família junta tudo lá, ganha 5, 6 mil reais, não entra num programa habitacional, né, que é o subsidiado, e não consegue adquirir sua casa própria porque não está sobrando muita coisa ali. Então, o que eu quero fazer? Loteamentos, né, com áreas estaduais, bem organizados, fazer uma licitação. A empresa que ganhar tem que ofertar, né, a condição do financiamento, seja através de bancos ou próprio, e com o menor custo possível para aquele projeto apresentado. Então, as casas de 2 ou 3 quartos, e eu estou falando isso aqui
porque nós fizemos isso em Araguaína. Né? São mais de 900 unidades que foram financiadas pela Caixa Econômica e o lote é gratuito, fornecido pelo município. Eu quero fazer isso nas principais cidades, né? Com lotes gratuitos fornecidos para esse projeto. Aí Entendi. A prestação de uma casa vai para R$800, R$1.000, que é praticamente o preço do aluguel. Muito então, bem. cheque moradia e esses programas, a Vânia vai nos auxiliar muito. Então, são políticas muito mais focadas também na família, consequentemente, no melhor chefe de família, que acabam sendo as mulheres. Bacana, Dimas, muito obrigada pela sua presença. Sei que agora você vai aumentar aí o batidão da campanha. Desejo sucesso, sorte, que o tocantinense faça a sua escolha comparando os candidatos de acordo com o que achar melhor, viu? Muito obrigada. Acompanhe aí, né, os programas eleitorais agora, que vão vir as principais propostas. É isso aí. E você que está nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Nós tratamos aqui de assuntos importantes, propostas, falamos de política, de posicionamento, mas conseguimos com certeza mostrar um pouco para vocês aí do que pensa e do que propõe o candidato PL, Ronaldo Dimas. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo De Frente com Maju. E você já sabe, as eleições 2022 passam aqui pela Gazeta, com o jornalismo apurando tudo, checando tudo, porque você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Abraço.